E hoje eu estou aqui novamente para falar para vocês sobre esse livro aqui, ó. Esse livro aqui vai dar o que falar na sua vida. Eu particularmente comprei ele e distribuí na época que eu li para todos os meus sócios e com certeza foi uma grande mudança na nossa caminhada, na nossa vida. E eu espero que você também, através aqui dos meus comentários, das minhas opiniões, tenha a vontade de lê-lo também. Óbvio que você vai ser crítico e você vai entender, vai ter a sua opinião, mas eu quero que você tenha a oportunidade de lê-lo e também tenha a oportunidade aqui de escutar um pouco sobre o livro para que você tome a decisão de lê-lo ou não, tá bom? Então me acompanha aí, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu te prometo, vou te entregar bastante conteúdo. Bem, eu falei bastante no vídeo anterior que o diabo, no qual se refere o autor, é um personagem que fala bastante sobre o medo ou sobre todas as coisas negativas que a gente tem na nossa mente. Então, a gente tem até aquela brincadeirinha, né? Pô, tem um diabinho aqui e um anjinho aqui. Quem tá falando com você agora? Quando você tem medo, é negativo, é o diabinho falando contigo. Quando você é ousado, quando você é corajoso, é o anjinho falando contigo para você ir lá e avançar, né? E o livro é a mesma coisa, ele faz uma comparação, né, desses dois paralelos entre a pessoa não alienada da pessoa alienada. E geralmente as pessoas alienadas, de acordo com o autor, são as pessoas que são controladas pelo medo, são controladas, por exemplo, pela mídia, que te coloca algum, né, certo tipo de medo ali que você não faz certas coisas porque você tem um receio ali, porque as pessoas vão te criticar ou as pessoas vão falar alguma coisa sobre você e você deixa de avançar. Então o livro fala bastante sobre isso e aqui nesse vídeo eu quero também trazer alguns acontecimentos que fizeram a minha vida mudar um pouco, fizeram eu ter uma noção maior do que eu precisava fazer para ter resultado, e é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para dar alguns insights, mas eu quero falar o quanto que esse livro impactou a minha vida, o quanto que esse livro mudou a minha realidade, né? Obviamente não mudou por si só, mas mudou meu comportamento, a maneira de eu enxergar as coisas e, consequentemente, mudando meu comportamento, eu mudei os meus resultados. Então o livro fala que o medo é a principal arma do diabo. E é fato. Quando a gente tem medo de fazer as coisas, a gente acaba deixando de tentar, deixando de arriscar. Eu, por muitas vezes na minha vida, deixei de arriscar porque eu estava escutando a opinião de pessoas que gostavam de mim, como por exemplo a minha mãe, mas nunca tinham feito o que eu queria fazer, como por exemplo empreender. A minha mãe sempre foi uma funcionária pública, uma pessoa que seguia ordens, né? Uma pessoa que trabalha com carteira assinada. E essas pessoas geralmente, como a minha mãe, tem muitos outros aqui no Brasil, na verdade a maioria das pessoas são assim, e elas acostumam-se a trabalhar de uma maneira onde o mercado que determina, o dono ou o chefe que determina quanto que elas vão ganhar, qual que é a remuneração delas. E essas pessoas acabam se tornando pessoas medrosas, vamos dizer assim. Não são pessoas más, mas são pessoas medrosas. Por quê? Porque elas têm medo de arriscar, de mudar de emprego, de abrir a sua própria empresa, porque se acomodaram num padrão que a sociedade criou, um padrão de emprego, salário, trabalho e salário. Então, na minha vida, depois que eu li esse livro, eu falei, cara, eu nunca quero ter que deixar a minha remuneração ser determinada por alguém, eu que vou criar a minha remuneração. E, obviamente, para tomar essa decisão, você tem que deixar o medo de lado e criar muita coragem. Agora, quando você cria coragem e tem os seus primeiros resultados, é isso que te alimenta a continuar fazendo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando as coisas dão erradas, porque elas vão dar erradas. E o livro fala muito sobre isso, de dar errado. Eu acredito muito nisso, que cada erro, cada falha é uma semente para que você aprenda a como não fazer mais aquilo. O livro fala assim, é uma semente
O erro, ela tem uma semente de benefício equivalente ao acerto. Porque o erro, ele te mostra uma perspectiva, uma visão que você nunca teve. Se você nunca fizer alguma coisa, você nunca vai saber qual o resultado daquilo que você está fazendo. Então, no mundo do empreendedorismo, dos negócios, a gente é meio que um apostador. Nós somos apostadores, né? Nós vamos na frente, testamos, para depois trazer alguma solução para o mercado, trazer alguma solução para os clientes. E isso só é feito por pessoas que têm coragem de fazer, coragem de arriscar. Às vezes a gente tem que viajar para saber como empresas lá de fora estão fazendo negócios, ou a gente tem que conversar com bastante gente para chegar a ter novos conhecimentos e, consequentemente, testar esses conhecimentos, testar essas ferramentas novas no nosso negócio, e a gente precisa arriscar. Outra coisa que a gente precisa arriscar também nos negócios é quando a gente precisa contratar pessoas. Não tem garantia nenhuma contratar alguém e ter a certeza que ela vai dar certo. Não existe garantia. Quando a gente contrata alguém, a gente está arriscando. E muitas vezes a gente se decepciona quando a gente é empreendedor e precisa contratar pessoas. Porém, a única maneira de a gente melhorar na seleção de pessoas, melhorar na nossa liderança, formação de pessoas, é quando a gente faz aquilo. Então, quando a gente deixa de fazer, a gente deixa de ter aquelas sementes que vão nos ensinar coisas novas. Os erros são como sementes, como o livro fala, que nos ensina coisas novas. Eu, por exemplo, já contratei, dezenas, centenas de pessoas que deram errado. Pessoas que pediram suas contas porque não se encaixaram no negócio, pessoas que entregavam um baixíssimo resultado e que eu vi que realmente o erro era meu de ter contratado elas porque eu não selecionei melhor, ou não tinha ninguém no grupo de seleção que eu estava fazendo e eu, para não perder tempo, eu quis escolher o menos pior. Então foram erros que eu fui cometendo no meio do caminho que me fizeram chegar até aqui, me fizeram hoje ter muito know-how, conhecimento para mentorear outras empresas e de fato passar um conhecimento que traz resultado. Porém, muitas vezes não trouxe resultado para mim, as coisas que eu apliquei, mas me ensinaram a não cometer mais aquele erro. Então, a semente que o livro fala aqui, que o Napoleão Hill fala, do fracasso, ela vai te trazer perspectivas novas, ela vai te trazer um conhecimento novo e, consequentemente, resultados novos. Então, você precisa arriscar. Outra coisa que ele fala é complexo entender isso aqui que eu estou falando. É bem complexo. Algumas pessoas vão ler esse livro aqui e pouco vão entender. Mas eu aconselho que, se você não entender, leia novamente, procure comentários na internet, assista vídeos para você se aprofundar um pouco mais, porque o livro, de fato, vale a pena ser lido e ser entendido. Como eu já falei para vocês, eu já li mais de 3 vezes esse livro, acho que 4 ou 5 vezes. E a cada vez que eu leio, eu entendo coisas diferentes. Tá? Porque eu vou amadurecendo, porque eu vou colocando em prática aquilo que eu li e aquilo realmente vai me dando uma outra perspectiva. Eu vou entendendo aquele conteúdo com outra profundidade. Mas tem uma parte interessante que o autor fala sobre o outro eu. Isso me deixou de uma maneira muito, assim, questionadora. Eu falei, cara, o que é esse outro eu, né? O que é o outro eu? Como assim? Eu sou eu, não existe outro eu. Mas o autor fala que o outro eu é a fé que a gente tem. Por muitas vezes a gente faz algo que a gente não tem certeza se vai dar certo, mas a gente acaba fazendo pela fé. Em algum lugar a gente tem aquela intuição ali, fala, cara, tá todo mundo falando que vai dar errado, mas eu tenho uma intuição aqui e eu tenho fé que isso vai dar certo, porque eu consigo enxergar. As outras pessoas não conseguem enxergar, mas eu consigo enxergar. Então o autor fala que o outro eu é a nossa fé. É quando a gente meio que escuta uma coisa do nosso coração ali, não foi ninguém que falou, a gente não leu em canto nenhum, mas pela nossa experiência, com tudo que a gente está vivendo, a gente consegue enxergar um resultado sendo entregue. Então aquela fé é como se fosse outro eu. Eu preciso confiar na minha própria fé para fazer determinadas coisas. Porque se for só racionalmente, se eu for colocar as coisas em prática só coisas racionais que todo mundo consegue ver, eu não consigo fazer grandes coisas. Eu vou fazer
algo padronizado que outras pessoas já fizeram. Então ele fala que o outro eu, e isso aconteceu, pessoal, diversas vezes na minha vida, de seguir minha intuição, seguir minha fé. Por exemplo, quando eu voltei dos Estados Unidos e eu falei assim, eu vou empreender, eu vou levar atletas para jogar futebol nos Estados Unidos, fazer o mesmo que eu fiz, com bolsas esportivas. E a minha mãe por muitas vezes falou, pô, Yali, mas você não acha que isso é muito perigoso? Levar o filho dos outros para os Estados Unidos é muita responsabilidade, eu sei o quanto foi difícil você ter ido para lá, quantos perrengues você passou. E se fosse por minha mãe, eu não teria empreendido, né? Porque ela tinha muito medo. Ela alimentava aquele medo ali e ela queria me proteger. Mas a minha intuição falava assim, cara, você sabe fazer isso, tem pessoas precisando de ti, você pode ajudá-las, você pode mudar a vida delas. Claro que muitas coisas vão dar errado, porém, pode ter certeza que quando as coisas começarem a dar certo, vão ter outras pessoas que vão querer fazer isso também. Mas você precisa tentar, você precisa ter fé. Porque se você conseguiu e você não era um super estudante, não era um super jogador, pode ter certeza que muita gente vai conseguir também. Então, o outro eu, naquele momento ali, estava falando comigo, cara, eu até me arrepio aqui, velho. Até me arrepio, cara, porque não só nesse momento da minha vida, como em muitos outros, até hoje, eu sigo muito a minha intuição, sabe? É aquele desejo, a nossa intuição, o nosso outro eu vou explicar agora o que é o nosso outro eu. É quando você não sabe de onde aquela vontade vem. É simplesmente a vontade que dá. Cara, te deu uma vontade assim de fazer um negócio meio louco, um negócio assim que se você for falar para as pessoas elas não vão acreditar. Esse é teu outro eu falando contigo. Óbvio que você, creio que se você seja uma pessoa inteligente, você vai saber, você vai discernir o que é certo e o que é errado, o que é ético e o que é antiético. Você vai ter que, né, de acordo com as leis, você vai ter que saber, cara, isso aqui que eu estou fazendo é ético, é antiético, isso aqui pode dar problema, pode ou não pode dar. Agora, o que eu estou falando aqui não é sobre isso. Eu estou falando sobre você arriscar em coisas na tua vida, em fazer coisas que você tem um desejo de fazer. Não fazer as coisas que os outros estão falando para você fazer. É isso que 98% das pessoas fazem no mundo. Elas têm medo e elas ficam escutando aquelas pessoas que nunca fizeram o que elas querem fazer. Porque elas estão simplesmente ali te dando conselhos para que você não arrisque tanto e você não se decepcione na vida. Tá? Então, nessas horas, meu amigo e minha amiga, você vai ter que escutar o teu outro eu. Você vai ter que escutar a tua fé, que só você vai ter, e não espere que ninguém tenha fé por você, porque a fé é uma coisa muito individual, muito particular. Então, as coisas que você quer realizar na sua vida vão precisar muito do seu outro eu. E tenho certeza que esse livro vai te fazer entender melhor o que esse outro eu que eu estou te falando. Uma coisa bastante interessante que é comentado no livro e que aconteceu muito comigo é da gente tomar posse das coisas como se elas já fossem nossas. Eu já vi muitas pessoas falando assim, eu tenho que me comportar como uma pessoa já contratada, mesmo que eu seja um estagiário. Por quê? Porque eu já estou tomando posse do cargo novo que eu quero ter. Eu já estou imaginando que minha empresa vai estar em dezenas de cidades no Brasil. E, cara, se você for ver o seu momento atual, é meio que impossível você falar isso, porque você não tem dinheiro, você não tem experiência, você não tem conhecimento, você não tem gente contigo que você vai precisar para expandir o teu negócio, mas você está agindo ali, está falando pela fé que você tem e de você estar tomando posse já de algo que você está imaginando. Como o Albert Einstein fala, as coisas são criadas duas vezes. Primeiro na sua mente e depois fisicamente. Então, a questão que o livro fala de ter fé, de tomar posse daquilo que nem é seu ainda, é porque você precisa construir as coisas na sua cabeça e ter fé de que elas vão acontecer, porque você vai fazer o que tem que ser feito. Então, tomar posse de algo que não está na sua frente ainda, vai permitir que você consiga construir um caminho para chegar até lá. Buscar conhecimento para chegar até lá. Exatamente o que você está fazendo nesse vídeo, buscando conhecimento, buscando uma palavra ali que te incentive, né,
a fazer algo que você hoje está com medo de fazer. Mas você tem fé que pode conseguir. Então, construir o resultado na sua cabeça antes dele acontecer e tomar posse dele, falar assim, isso aqui eu posso, eu vou fazer e eu quero fazer. E vai dar certo. Né? Então, essa visão do tomar posse com outro eu vai mudar completamente as tuas atitudes, o teu comportamento e com certeza lá na frente os teus resultados. E o último ponto que serviu muito para mim é a questão da autodeterminação. O que é isso? Autodeterminação é quando você toma suas próprias atitudes sem ficar esperando que ninguém te mande fazer as coisas. Ser uma pessoa autodeterminada é uma pessoa que ela age apesar de ter alguém mandando ou apesar de ter alguém atrapalhando. As pessoas autodeterminadas, diferentemente de autoconfiantes, é preciso ter confiança para ter determinação. Não adianta você ser uma pessoa super determinada a fazer as coisas sem estar com confiança para fazer, para iniciar alguma coisa. Você tem que ter confiança baseado no que você sabe, baseado no que você já pesquisou, baseado no que você viu outras pessoas fazendo. Agora, uma pessoa autodeterminada é aquela pessoa que vai fazer independente dos outros estarem falando que é legal, independente dos outros estarem incentivando ela, de estarem reconhecendo ela. Uma das coisas que mais as pessoas procuram na vida é reconhecimento, né? Mas as pessoas precisam me elogiar porque meu trabalho foi bom. Ah, mas meu chefe precisa aumentar meu salário porque eu acho que eu mereço. Ah, mas o Brasil, essas empresas deveriam pagar melhor porque, você sabe, né? Hoje não dá para viver bem. Ah, o governo deveria aumentar o salário mínimo porque, sabe, não dá para comprar nada. As pessoas autodeterminadas, elas não ficam esperando essas coisas acontecerem. Elas constroem. Elas enxergam que teve alguém que saiu daquele padrão de ficar sendo uma vítima no meio da sociedade e elas começam a ser protagonistas. Elas buscam a solução, elas buscam ver quem já fez o que elas querem fazer e elas adaptam para a realidade delas. Elas começam fazendo o que tem que ser feito. Muitas pessoas largam atrás na vida porque não tiveram acesso a uma educação excelente, porque não falam inglês, porque o pai não ajudou, porque a família não ajuda. Mas a autodeterminação, ela tira tudo isso da frente. Isso tudo aí serve de estímulo. É o tal do antifrágil, sabe? O antifrágil é aquela pessoa que, e eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, o antifrágil é aquela pessoa que cresce nas dificuldades. O vitimista é aquele que coloca as dificuldades na frente. Ah, não, é porque eu sou do Nordeste. Ah, não, é porque minha mãe não investiu em mim. Ah, não, é porque o meu chefe ele não me reconhece. Ah, não, porque eu sou bom demais, mas as pessoas não querem pagar melhor porque a economia está ruim. O antifrágil, uma pessoa autodeterminada, ela não fica esperando que as coisas fiquem boas. Ela faz as coisas ficarem boas. Ou então ela muda. Ou então ela vai em busca de alguma informação que vai mudar a realidade dela. Então, como o livro fala, 98% das pessoas são controladas e 2% das pessoas controlam. Então, você precisa escolher. Você vai estar do lado dos controlados, dos alienados, que ficam reclamando de tudo e repetindo igual papagaio, ou você vai estar do lado dos controladores, as pessoas que controlam suas próprias vidas, que determinam trajetórias, que constroem coisas diferentes, constroem realidades diferentes e assim inspira outras pessoas. Então você vai ter que escolher, ou você fica do lado dos 98% que está reclamando, que está sendo dominado pelo medo, pela ganância, por tudo isso que eu já falei nesse vídeo no vídeo passado, ou você vai estar do lado dos 2% que vai ter fé, vai construir tua realidade e vai ser autodeterminado. Então, espero que vocês tenham curtido esses 2 vídeos e que, de novo, leiam o livro, coloquem em prática, porque eu te garanto, a tua vida, se não mudar, você vai pelo menos ter uma nova visão sobre o que realmente acontece na tua mente e o que acontece na vida das pessoas que têm liberdade financeira e que crescem, que têm muita prosperidade na vida, tá bom? Um grande abraço, deixa a tua curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações porque vai ter sempre vídeo aqui para te ajudar na tua caminhada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.